Paz e graça seja com todos. Hoje o nosso estudo está no livro de Josué, no capítulo 23. O meu título, A Despedida de Josué. Também, como título para este capítulo, nós temos a despedida e conselhos de Josué. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué agora, velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais e lhes disse: estou velho, com idade muito avançada. Vocês me viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas as nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Josué, então, muito idoso, sentindo o cansaço da idade, sentindo que os seus dias estavam para terminar, sabiamente, ele convoca toda a liderança, porque a liderança passaria para o povo de Israel todas as palavras do seu líder Josué. E diante desses líderes, Josué começa a falar, falando que as guerras, principalmente as guerras que lutaram, as vitórias que tiveram, quem lutou foi o Senhor. Há uma necessidade de termos esse cuidado, para que não haja soberba, para que não haja arrogância. Tantas vitórias de maneira sobrenatural contra inimigos muito mais bem armados, contra inimigos mais numerosos do que eles, e que o Senhor é que deu a vitória. Então, das palavras que Josué traz aqui, e ao mesmo tempo como um conselho, é que ficassem atentos a dar o louvor, a honra devida a quem merecia aquela honra. Porque todas as vitórias, ele está dizendo, o Senhor, o seu Deus, foi quem lutou por vocês. É Ele quem luta por nós, quem é responsável pela minha vida, pelas nossas vidas. Lembre-se que eu reparti por herança para as tribos que vocês todas as terras das nações, tanto aquelas que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará de diante de vocês e vocês se apossarão da terra deles, como o Senhor lhes prometeu. Então Josué, nas suas últimas palavras, ele veio aqui tirar até dúvida do povo que talvez ainda estivesse se perguntando, mas Deus não falou que seria toda a terra de Canaã? Mas ainda tem um inimigo tal ali, ainda tem um inimigo tal lá, que ainda está tomando posse da nossa terra. E eles haviam já entrado num descanso. E Josué traz uma resposta para essas perguntas, para essa indagação do coração, né? E da boca também. Ele diz que o Senhor, Ele vai espremer os inimigos. Ele vai empurrar os inimigos para fora. Como? Eu não sei.
O Senhor, ele é poderoso e já fez antes, ele coloca um terror, uma confusão nos inimigos que eles fogem. E ficou essa promessa aqui, trazendo como um conselho, como uma motivação, através da boca desse líder, através de Josué, falando o que falta para ser conquistado. O Senhor vai tirar esses inimigos e vocês vão tomar posse dessa terra. Nos próximos versículos, nós vamos ver conselhos de Josué para o povo de Israel. Veja bem, quando nós vamos pensar, quando nós viajamos, nós cuidamos de tantos detalhes, deixamos tantos conselhos e tantas recomendações, principalmente se os filhos vão ficar, não vão poder ir na viagem. Há tanta recomendação, cuidado com tudo, no que diz respeito à segurança, no que diz respeito à alimentação, tantos cuidados. Nós temos esses conselhos. Caso a gente vá viajar e tem animais, e tem folhagens, e fica aquela regra, aquela lista de conselhos. Mas aqui é uma partida sem volta. Aqui, Josué estava prestes a morrer. Antes de entrar nos conselhos de Josué, hoje nós vamos fazer algo diferente. Eu gostaria de deixar uma pergunta para este capítulo. Se hoje fosse o seu último dia de vida, se hoje fosse o meu último dia de vida, eu soubesse que era, eu tivesse um tempo para despedida, quais os conselhos que eu deixaria para os meus filhos, para os meus entes queridos? Quais conselhos você deixaria? Imagine, porque essa pergunta é tão importante, porque os valores que eu tenho hoje no meu coração é os conselhos que eu vou deixar para a minha geração. Nós vamos perceber aqui que os conselhos que Josué deixa são conselhos que ele recebeu de Moisés, que o próprio Deus tinha passado para Moisés e também tinha passado instruções para o próprio Josué. Então essa pergunta é muito importante para este capítulo. Nós precisamos estar prontos para que o dia que o Senhor vai nos chamar. Primeiramente, é claro, por mim, porque eu vou prestar contas da minha vida. E a primeira coisa que Deus quer saber, quer ver em mim, é o seu selo, o Espírito Santo da promessa, o sangue do Cordeiro na minha vida. O que conta para Deus é se eu aceitei o sacrifício de Jesus aqui nessa vida, e eu o reverenciei, e eu acreditei em Jesus, ou não. Não é a quantidade de pecados, não é o tamanho do pecado. A diferença é, eu aceitei a Jesus, então o Senhor pode me levar. Porque se eu aceitei, se eu bebi da água que Jesus disse que quem beber não terá mais sede, ele não diz não terá mais problema. Ele diz não terá mais sede, não precisará buscar em outras águas. Então vai ter mudança na vida dessa pessoa. Então eu quero agora ler conselhos de Josué e gostaria que tanto eu pense sobre isso quanto você que está me ouvindo. O que você diria para os seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos, para as pessoas mais íntimas? Que conselhos você daria para eles? Daria conselhos voltados à prosperidade,
ao trabalho? Que conselhos? O que deixaríamos de importante para a vida deles? Josué vem trazendo esses conselhos. Olha, ele diz assim: façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Então, aqui os conselhos que Moisés havia dado e os conselhos que o próprio Deus deu a Josué, não somente para obedecer, mas esforçar para obedecer, porque é esforço mesmo, é muito esforço. Para cumprir o livro da lei e não se desviar dele. E há muitas coisas nessa vida que fazem se desviar para a direita, para a esquerda, ficar para trás. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não se associe, não se contamine. A palavra de Deus diz que nós estamos neste mundo, mas nós não somos este mundo. Nós estamos aqui de passagem para fazer as nossas escolhas que vai fazer toda a diferença, tanto conosco ainda aqui neste mundo, quanto mais importante para a eternidade. Não se associe com este mundo, não aceite os padrões deste mundo, dos professores de faculdade, das pessoas que são bem-sucedidas pisando uma nas outras, que não têm ética, que não têm moral. Não se associe. Nós é que temos que ser luz para este mundo e não eles nos atrair para as suas trevas. Não invoque os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não se prestem cultos e não se inclinem perante eles, mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. Deus sabe que os ídolos, não digo isso somente de ídolos fisicamente falando, mas tantas idolatrias que nós podemos ter nessa vida. Um filho pode ser uma idolatria, qualquer um que seja na frente do Senhor na nossa vida se torna numa idolatria. E o Senhor diz: não se dobre a eles, não jure por eles, não se contaminem com eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. Os conselhos são: apegue-se ao Senhor, busque ao Senhor, o Senhor somente. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É o único elo que nos liga a Deus. E ele continua dizendo: o Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Aqui está dizendo: vocês são fortes. Um de vocês faz fugir a 1000. Não é por causa de você, é por causa do Deus que te protege, que te guarda e que luta por vocês. Aí ele vai falar: se todavia vocês se afastarem e casarem com mulheres, ou mulheres casarem com homens dessas nações que eu estou dizendo para vocês se afastarem, e Deus diz: olha, não reclame, vocês se tornarão escravos dela. Eles vão enganar vocês e tudo que eles querem é expulsar vocês das terras que agora são de vocês. Tome cuidado, né? Fique atento. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez deixou de cumprir. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los desta boa terra que lhes deu.
se violarem a aliança do Senhor, o seu Deus, que ele te ordenou, e passarem a cultuar outros deuses, e inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da terra que lhes deu. Então essas foram as palavras de Josué neste capítulo. Ele termina falando da fidelidade do Senhor, que tudo que o Senhor falou se cumpriu, e essa palavra eu uso hoje. Toda a palavra do Senhor se cumpriu. Ele não deixa de cumprir a sua palavra, ela não volta vazia. Ainda há muitas promessas que ainda não se cumpriram, muitas profecias que ainda não se cumpriram, e nós devemos ter temor e temer o Senhor, porque como se cumpriu até hoje, vai se cumprir também para frente. Bom é estar na presença do Senhor, levar esse legado para as nossas gerações, para os nossos filhos. Quais conselhos eu deixo para essa geração? Qual legado eu deixo para a minha família? Que seja legado de fé. Porque nesse mesmo capítulo ele termina dizendo: se não for fiel, as maldições do Senhor serão sobre as nossas vidas, até destruir as nossas vidas. Está em Deuteronômio 28, as maldições que podem vir sobre as nossas vidas se não formos fiéis. Vale a pena ser fiel, vale a pena ter um legado de fé, ter bons conselhos para deixar para os nossos filhos, para a nossa geração. Fica essa palavra do Senhor para a nossa meditação, em nome de Jesus.